Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui para nossos comandos de desenho dentro do AutoCAD, tá? Aqui na aba de propriedade, nessa barra Draw aqui. Na aula passada nós vimos quase que todos esses comandos já de desenho, só ficou faltando a gente ver sobre esse comando chamado Hatch, tá? Esse comando nós vamos aplicar achuras dentro dos nossos objetos, tá? Então vamos entender um pouco como que funciona ele. Clica aqui nesse hatch, tá? E aí você vai ver que aparece um monte de opções aqui que o AutoCAD te dá, tá? Não precisam se preocupar assim ou ficar assustado com tantas opções, tá? Porque na verdade a gente vai acabar usando mais esses daqui, ó. Esse daqui de propriedades e esse aqui de selecionar objetos, tá? Esses aqui dificilmente se usa, tá? A gente vai ficar mais nesses dois aqui. Então, a primeira coisa aqui, gente, existe duas formas de você aplicar um objeto, tá? Ou é você clicando dentro do objeto, tá? Que é esse é o padrão da Ashura, tanto é que aqui o AutoCAD está falando, ó, especifique o ponto interno ou clique numa dessas opções. Então, como padrão, a gente pode clicar dentro da Ashura, dentro do objeto, tá? E confirmar dando Enter, certo? A outra forma de aplicar a Ashura, clica aqui em Hatch, é essa opção aqui de selecionar objetos. Então, ao invés da gente clicar dentro, nós vamos selecionar. Então, nós vamos clicar no objeto que nós queremos clicar, né? Aperta Enter para confirmar. Então, um nós clicamos dentro, o outro nós selecionamos o objeto, tá? Tem situações que vai ser melhor você clicar dentro, tem situações que vai ser selecionar o objeto, tá? Que situação que às vezes é melhor selecionar o objeto, né? Às vezes quando a gente tem um desenho muito grande, né, começa a ter muitas informações, cotas, textos, mobiliários, enfim, um projeto mais completo, às vezes o AutoCAD ele começa a dar um bug se você, diante de tantas informações que possa ver na sua tela, você querer clicar dentro de uma parede ou dentro de um ambiente, por exemplo, né? Ou às vezes dentro do seu ambiente esteja já cheio de informações que você não vai conseguir ter uma área limpinha assim para você clicar e formar a sua Ashura. Então, nesses casos, é interessante você criar esses objetos e aplicar a Ashura através dessa seleção de objetos, tá? Que foi o que eu fiz nessa segunda opção. O meu retângulo, tá? E nesse sentido, gente, é muito importante entender que a gente só consegue selecionar objetos que são formados por polylines, tá? Que são aquelas linhas contínuas. É um objeto único, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor aqui que eu esteja desenhando aqui com linha. Eu vou desenhar um retângulo também, tá? Ou um objeto qualquer, certo? Desenhei esse meu trapézio, tá? Vou aqui no comando Hatch, vou vir em selecionar objeto. Eu vou conseguir selecionar esse objeto? Não vou, por quê? Porque eles são linhas separadas, entendeu? Como que a gente conseguiria selecionar? Se fizesse através do comando Polyline, que a gente já viu na aula passada, né? Porque daí sim ele forma um objeto. Quando eu clico nele, ó, objeto completo. Então, quando eu venho na Ashura, selecionar objeto, aí sim eu consigo selecionar esse objeto e fazer a Ashura que eu quero, tá? Então, tem essa diferença entre clicar dentro e selecionar objeto. Né? Esse daqui, apesar de eu não ter conseguido selecionar, porque são linhas separadas, eu posso vir aqui em Hatch e usar aquela minha primeira opção que é clicar dentro. Isso vai funcionar. Aqui sim, só que como seleção de objeto não funcionaria, tá? Deu para entender, gente? Bom, vamos continuar agora com as minhas opções aqui do comando Hatch, tá? Então, deixa eu apagar essa Ashura aqui, deixa eu apagar essa minha Ashura aqui.
vamos ver as outras opções que a gente tem dentro do comando RET, tá? Primeiro essa questão de como aplicar a Ashura, ou clicando dentro, ou selecionando o objeto. Muito bem, RET. Vamos supor, tá, que eu passo o meu mouse aqui por cima do meu objeto, ele já vai dar um preview, né, de como que é a minha Ashura que está configurada, tá? Ah, mas eu não quero que seja um quadriculado desse jeito, tá? Como que eu configuro e vejo as outras opções de Ashura que eu tenho? Aí sim eu vou clicar aqui em Properties, tá? E ele me dá a opção de ou fazer a Ashura sólida, ou fazer uma Ashura definida por mim mesmo, que eu vou colocar medidas e ângulos, ou fazer uma Ashura em degradê, que é o gradiente, tá? Quando eu clico em Ashura sólida, agora eu clico aqui dentro, tá? Aperto o Enter para confirmar, ele cria para mim uma Ashura sólida, tá? Vamos ver agora as outras opções. Hatch, propriedades, user definido. Aí nesse user definido, ele fala para nós, ele diz assim, especifique o ângulo que você quer a linha dessa Ashura. Então vamos supor que eu queira 45 graus. Aí ele fala agora, especifique qual que é o espaço entre essas linhas da Ashura. Quero 60, então digito 60, Enter. Você quer duplicar essa área de Ashura? Vamos ver o que acontece se eu apertar No, tá? Então, ou eu clico aqui, ou eu digito N de No e aperto Enter. Então, eu posso agora clicar aqui dentro do objeto, tá? Ou vir em selecionar objeto, tanto faz. Clico dentro, confirmo dando Enter. Então, aqui, ó, gente, a gente percebe aquelas pré-configurações que nós definimos. Primeiro, o ângulo de 45 graus. E segundo, a questão do espaçamento de 60 entre uma linha e outra. Agora vamos para outra opção. Hatch, propriedades, user definido, quero manter 45 graus, 60, digito 60, entre. Você quer duplicar? Agora eu quero. O que acontece se eu duplicar? Clico dentro do meu objeto ou seleciono o objeto. Vamos fazer da segunda forma. Clico e dou Enter. Agora veja que ele duplicou as minhas linhas, tanto num sentido quanto no outro. Tá? Então essa é a diferença. Certo? E agora, por fim, vamos ver aqui, ó, é Hatch. Eu vou clicar dentro do meu objeto. Tá? Quando existe objeto dentro de objeto, quando eu clico aqui, ó, ele já dá um preview, ele automaticamente vai reconhecer essa linha aqui de fora. Tá? Então esse exemplo foi só para mostrar que ele reconhece quando tem um outro objeto dentro. Tá? Mas vamos supor assim, gente, aqui nós vimos essa opção aqui em propriedades de essa Ashura completamente sólida e essa de user definido que a gente consegue trabalhar ângulos e espaçamento entre linhas. Tá? Mas existe uma série de outras Ashuras prontas no AutoCAD que a gente pode aplicar também, tá? Como que a gente vê essas Ashuras no AutoCAD online, tá? Vamos supor assim que você fez essa Ashura, tá? Mas agora você quer editar ela. Você vai precisar clicar nela, tá? Quando você clica nela, aqui já vai abrir uma janelinha chamada de Hatch Properties, que você consegue mudar várias coisas dessa Ashura, tá? Você consegue mudar o layer dela. Layer é uma aula que a gente vai ver mais para frente, tá? Que é a camada onde ela está. Você consegue mudar a cor dela, o tipo da linha, tá? E assim por diante. Depois vocês podem dar uma fuçadinha, alterando aqui e ver o que acontece. Mas aqui o mais interessante para nós é aqui, ó, deixa eu ver, aqui, ó. Esse pattern name aqui, ele tem várias opções de achuras prontas do AutoCAD, tá? Então, infelizmente ela não tem aqui no Free, ele não tem um preview de como que são essas achuras, tá? Então você tem que ir testando e vendo aquilo que você gosta e assim você vai decorando, né, quais são suas favoritas, né? Vamos ver, por exemplo, aquela achura bastante comum de terra que a gente vê nos projetos, né, que é meio padrão, que é o Earth. Então você clica aqui em Earth, ele já mudou. Aí você fala, meu, mas está muito grande
né, a escala dessa Ashura. Então você clica aqui, como que eu mudo a escala da Ashura? É aqui em Scale. Está com 60, vamos por 10 vezes menos que isso. Agora sim, ficou uma Ashurinha mais coerente com a minha escala. Tá? Então, fica essa observação. Quando você clica na Ashura, aparecem essas propriedades. Aqui você pode ir mudando o tipo da Ashura. Vamos testar uma outra aqui. Por exemplo, brick, tijolinho, né? Aí ele faz um tijolinho. Tá inclinada. Como é que eu mudo? É aqui no ângulo. Clico nela. Ângulo 45. Não, eu quero 0. Ele vai fazer a Ashura de tijolinho. Beleza, gente? Então, assim, a Ashura tem que ir explorando mesmo, fuçando um pouco, mas a essência de como aplicar a Ashura é basicamente isso que nós vimos nessa aula. Beleza? Então, por hoje é só. E nas próximas aulas nós já vamos entrar aqui nessa aba de Modify, começar a ver os comandos de edição. Beleza? Então, gente, veja só que aulas nós já conseguimos contemplar todos os comandos de desenho, tá? Então o AutoCAD já está sendo dominado por nós. Próxima aula, comandos de edição. Então é isso, gente. Até a próxima.